Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? É bom estarmos aqui novamente, poder compartilhar a palavra com vocês. E eu queria, sem mais enrolação, abrir nossas Bíblias lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 18 até o verso 30. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1, ou do verso 18, perdão, até o verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar por o fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos as nossas famílias e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixa casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e nós orássemos uma vez mais nesta noite. Pai, nós te louvamos. Graças damos a ti porque em tu infinito amor, em tua infinita misericórdia, um dia tu olhaste para nossas vidas corrompidas, pecadoras, e tuviste pena de nós e nos resgataste de nossa vã maneira de viver e nos trouxeste para o teu reino, para o teu maravilhoso reino. E nos diste, Senhor, a oportunidade de ficar perto de Ti, de poder ouvir Tua voz, de poder seguir Teu exemplo, Teus conselhos e de ser cheio de Tua presença. Pai, muito obrigado. Peço que nesta noite Teu Espírito possa nos conduzir, Senhor, ao entendimento mais apurado de Tua verdade. Que Teu Espírito possa nos guiar em esta meditação, em este estudo, e que Tu possas encher-nos com uma revelação, Senhor, fresca. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Guarda nossas vidas, Senhor. Repreende todo o espírito imundo, repreende tudo aquilo que perturba nossas mentes neste momento, Senhor. Que nossos corações possam estar abertos para receber aquilo que Tu tens para nos dar esta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Queria começar contando uma pequena experiência que tive estes dias que se passaram, quinta-feira exatamente. E estava jogando tênis, acabamos de jogar tênis e sentamos na mesa para conversar com outros amigos que estavam jogando com a gente. E eram 5 amigos que estávamos conversando, e em meio da conversa surgiu uma situação, uma colocação de um dos amigos, e disse assim para mim: Jimmy, estes meses que se passaram foram muito complicados para a minha família e para mim como pessoa. E foram complicados porque um parente nosso, bem achegado, ele acabou se suicidando, tirando sua própria vida, porque ele estava com um monte de dívidas que não estava conseguindo resolver. E ele apenas passou um mês, ninguém percebeu. Ele passou 30 dias andando por nossas casas, nos abraçando, comendo, bebendo. E nós fomos a perceber a situação quando ele se suicidou, quando ele morreu. Ele disse assim: Você acha que depois da morte ainda há vida? O que acontece depois disso?
E eu fiquei quieto, assim, sem responder nada. E de repente um rapaz que joga tênis comigo, que tem 25 anos, menino, é chinês, e ele é budista e é católico ao mesmo tempo. E ele disse assim, bem acelerado em sua resposta, disse assim: não, claro que é vida. Se o cara morreu alegre, ele vai se transformar em uma flor, em uma coisa da natureza, uma coisa que vai alegrar o meio. Mas se ele morreu triste, ele pode ser uma barata, pode ser uma coisa mais triste. A definição deles, né, do budismo, mais ou menos, é a definição de ressurreição. E aí outro rapaz, que eu não sei bem se era espírito ou que era, disse: não, cara, há outra vida sim, o cara vai se reencarnar em outro tempo, e não sei o que, e não sei quanto, tal. E tudo bem, eu entendo as respostas deles, porque obviamente são pessoas que não conhecem a Jesus. E eu entro lá, gente, assim, não só para julgar, quero aproveitar todas as oportunidades que tenho para falar do amor de Deus para as pessoas. E Deus me tem dado oportunidades legais. E essa noite, outro meu amigo que estava aí no grupo, que é de uma outra igreja evangélica, 300 anos, já creio que é cristão, cara, de repente diz: não, meu irmão, claro que há vida depois da morte. Qualquer Buda, qualquer um te leva a essa vida. Olhei para ele e disse: meu Deus, o que está falando esse cara? Em vez de ajudar, aqui está destruindo todo o negócio. Mas de repente, em meio dessa conversa, este texto veio assim, novamente à minha mente. Eu estava meditando sobre isso. E isso que eu vou falar nesta noite para vocês é o que nessa noite eu falei para essas 6 pessoas que estavam comigo, sentadas. E tive a oportunidade de pregar por primeira vez este texto, vamos dizer assim, nesta semana, quinta-feira, para esse grupo. Mas uma coisa interessante que nós vemos é que o ser humano, independente de seu credo, independente do que ele pensa em termos de religião, independente da linha filosófica que ele tenha, no fundo do seu ser, no fundo de sua alma, ele sempre está perguntando qual é o futuro após a morte. O que vai acontecer após a morte? Aonde que o camarada vai ir depois de ter morrido? O que vai acontecer com sua vida depois de que ele deixe esta terra? E há uma infinidade de respostas para essa pergunta. E todas, a meu modo de ver, são falsas e mentirosas, com exceção, obviamente, da que a Bíblia nos dá. De fato, o Evangelho é o único que nos dá uma resposta satisfatória a este assunto. É o único, é a única verdade. E nada, nem ninguém teve até agora a capacidade, e não vai ter nunca a capacidade de proporcionar vida eterna ao ser humano, a não ser Cristo Jesus. Ninguém. Não é Buda, não é Alá, não é ninguém, gente. Ninguém. Não há outro caminho que te leve à salvação, que te conecte com a vida eterna, a não ser Cristo Jesus, o Senhor. Não há outro. O próprio Cristo disse em o livro de João, no capítulo 8, verso 32, diz assim: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Os libertará de quê? Dessa morte eterna, e os levará a ter vida eterna, não é? O mesmo livro de João, no capítulo 14, verso 6, diz que Jesus declara dele mesmo e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Então é óbvio que depois da morte nós continuamos em uma caminhada com Cristo, com Deus, em outro nível, em outra esfera, obviamente, não é? Mas nosso maior conflito é aqui, resolver essa situação, chegar e ter certeza dessa situação. Muitas pessoas já chegam à religião ou à igreja ou a qualquer outra situação com esse objetivo de satisfazer, de encontrar uma resposta para essa pergunta que é latente no coração do ser humano, que é constante: o que vai acontecer quando eu morrer? E vocês, quanto eu, devem ter tido experiências com pessoas, com parentes, com familiares que estavam à beira da morte, e de repente muitos deles morreram angustiados porque não conheciam a verdade, não conheciam a Cristo, e eram angustiantes suas situações.
Então há muitos relatos desses acontecimentos com pessoas que passaram por uma situação tensa de morte e que relataram uma insatisfação por não ter uma resposta, por não saber onde estavam indo. Diante dessas perguntas que surgem em nossos meios, em nossas conversas, muitas das vezes, que foram tão peculiares e tão comuns também na época em que Jesus estava desenvolvendo seu ministério, foram as perguntas que mais surgiram, não é? E hasta hoje surgem: o que vai acontecer após de morrer? Eu tenho que curtir a vida aqui e depois não acontece mais nada. Então essas perguntas sempre estiveram aí. E foi uma pergunta que também aconteceu com este rapaz que nós estamos vendo. Neste Evangelho de Lucas, neste texto que nós lemos agora, vemos alguns princípios fundamentais que foram mostrados para este rapaz, para este jovem, para este moço rico, que de fato o levariam, ou o conduziriam a ter um contato com a vida eterna, e o levariam não só a ter um contato, sino levariam ele a possuir essa vida eterna. Então há alguns princípios que nesta noite eu quero refletir com vocês. Um primeiro princípio que nós temos que entender é que nós precisamos reconhecer que Cristo é Deus e Senhor. Se não há um reconhecimento da deidade de Cristo, estava um dos rapazes lá conversando comigo, disse assim: o magrelo lá é boa gente, o magrelo, pô, não vai condenar ninguém. Ninguém vai ir para o inferno. O magrelo é boa gente. Aí eu olhei para ele e disse assim: cara, de que magrelo você está falando? De Jesus. Sim, portanto assim, a intimidade de vocês, caraca, velho, é muito íntima, mais que de qualquer outro, para você chamar de magrelo. Gente, você vê por essas conversas, às vezes, um entendimento tão pobre de quem Jesus é. Uma compreensão tão limitada, tão mesquinha, de entender que Jesus não é apenas um magrelo que fez umas boas obras por aqui. Não é. Ele é Deus, que deu sua vida em favor de todos nós. Quando você não tem uma compreensão, você chama de magrelo, o profeta, o Messias, e por aí vai. Mas quando você tem uma compreensão de quem é, gente, nós não temos como nem ficar de pé direto. A nossa intimidade é de reverência, de amor, de submissão. Então uma das coisas que este texto nos mostra, diz assim, esse rapaz diz assim: certo líder judeu perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Bom mestre. Todos nós chegamos a esse nível de dizer: bom mestre, que legal, bom mestre, o que vou fazer para conseguir a vida eterna? O que vou fazer para ser melhor? O que vou fazer para ter uma vida mais feliz? O que vou fazer? O que devo fazer? Você é um bom mestre, dá uma dica aí. Mas não há essa postura neste homem, pelo menos no texto que nós limos. Eu não encontro uma postura de dizer: puxa, a vida aí não é bom mestre apenas. E Jesus dá uma resposta e diz assim: por que me chamas bom mestre? Bom é só Deus. Em realidade ele não estava negando que ele era Deus, mas estava querendo que ele compreendesse que suas palavras que estavam sendo expressadas estavam se dirigindo a um Deus, mas que ele não estava entendendo isso em seu coração. Diante dessas colocações, nós podemos entender muitas vezes que Cristo é visto apenas como um mestre que tem bons princípios, que são bacanas os princípios: não roubar, não mentir, não enganar, amar o próximo, fazer o bem aos demais. São bons princípios. Ou muitos até que reconhecem que ele é um grande profeta. Os próprios islâmicos, as outras religiões reconhecem a Jesus como um profeta, como um bom profeta. Mas isso não é suficiente para que nós heredemos a vida eterna. Isso não é suficiente para que você e eu possuamos a vida eterna. Isso não era suficiente para que este camarada aqui, este homem rico, este líder judeu,
pudesse alcançar a vida eterna. Não era suficiente. Só Deus, só o Senhor tem toda essa capacidade de otorgar a vida eterna. Só Deus, ninguém mais. Então um bom mestre não podia dar a vida eterna a ninguém. Porém um bom mestre podia dar uma resposta, uma dica a este camarada que estava ao longo dos seus anos, de repente, procurando satisfazer esse questionamento latente, esse questionamento profundo em seu coração. E de repente ele se encontra com Jesus e diz: o que vou fazer para obter a vida eterna? O que devo fazer? Este texto nos mostra que esse rapaz, de fato, reconheceu a Cristo como mestre. Reconheceu até como um bom mestre. Porém ele não estava disposto, não era humilde o suficiente para se submeter, se colocar debaixo da direção dele. Ele queria uma resposta. Ele queria apenas um conceito. Ele queria de repente apenas o elixir da vida eterna. De repente ele conseguia, com o dinheiro que tinha, comprar alguma coisa. De repente Jesus dizia: não, sabe o que? Se você dá um dízimo mais, uma oferta mais, se você fizer uma comprinha mais, de repente você tem, não é? Algum negocinho assim, que não mexesse com todo o seu ser, que não mexesse com tudo aquilo que era importante para ele, mas que fosse assim uma coisinha simples para ele resolver. A solução para esse cara e para todos aqueles que procuram a vida eterna e que buscam a vida eterna está em Cristo. A divindade de Jesus torna possível a vida eterna em aqueles que o reconhecem como aquele que tem todo o poder para fazer isso. Por isso que o versículo 26 e 27 do mesmo texto que nós limos diz, aí perguntaram: e agora quem vai ser salvo? Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode se salvar? Quem pode se salvar? E aí Jesus responde: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Esse texto muitas vezes se tem aplicado a várias situações. Muitas vezes você tem tirado desse contexto, mas em esta situação Jesus está falando especificamente da vida eterna. O único que pode dar vida eterna, o único que pode fazer aquilo que é impossível para o ser humano, para qualquer profeta, para qualquer pastor, para qualquer Messias, para qualquer que for enviado, o único que pode fazer ressurgir da morte nossas vidas e dar-nos vida eterna, se chama Deus. Se chama Deus. Então, enquanto você e eu, enquanto todos nós, como cristãos, como filhos de Deus, não temos isso claro em nossa consciência, de repente você até agora, mesmo estando dentro da igreja, ainda até agora, de repente você tem temores: vou morrer e aí o que vai acontecer? Vou morrer e aonde que vou ir? Já conversei várias vezes com vários amigos, e assim, entre brincadeira e brincadeira: e se você morrer, aonde que você vai? Não sei. Muita gente nem sabe qual é o seu destino, sendo cristãos, sendo religiosos. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que Cristo é Deus e é o único que pode nos providenciar e nos dar vida eterna. Se você está em Cristo, você possui a vida eterna. Se você não está em Cristo, você não possui. Agora, você pode estar dentro da igreja e você não está em Cristo. Você pode estar aqui sentado, ouvindo 300 anos a Bíblia, mas você pode estar aqui sentado em uma cadeira, mas não em Cristo. Então, enquanto nós não reconheçamos e nós não nos posicionamos em sentido de nos humilhar, de nos colocar, de reconhecer, de deixar nossas vidas em total dependência daquele que governa o mundo, o universo, nós teremos problemas, como este homem tinha. Este rapaz não era um rapaz qualquer. Este rapaz era um líder da igreja da época, era um líder da sinagoga, era um cara que tinha lido a lei, que vivia e ensinava a lei. Porém ele tinha dúvidas sérias a respeito da vida eterna. E isso é engraçado, porque a postura deste rapaz é totalmente, a meu modo de ver, de orgulho, não de submissão.
Porque os mesmos questionamentos aconteceram com Nicodemos. Nicodemos, no capítulo 3 de João, relata João que Nicodemos foi escondido para se encontrar com Jesus. E ele diz: Rabi, eu sei que tu vens de Deus, porque as coisas que tu estás fazendo, só um cara que é de Deus pode fazer. Gente, então a postura de Nicodemos é totalmente distinta da postura deste rapaz. Este rapaz todo arrogante veio e disse: bom mestre, beleza, tudo bem, que mais vou fazer agora? Já fiz tanta coisa. Então, quando não há um reconhecimento de que Cristo é Deus, de que Cristo apenas é um mestre, apenas é um professor, apenas é um profeta, apenas é um cara que faz um milagreiro mais, mas não é aquele que deu sua vida e não é aquele que criou a vida, nós temos e teremos problemas nesse sentido, como esse cara tinha. Então, o primeiro princípio que nós precisamos ter para, de fato, heredar a vida eterna, é reconhecer que Cristo é Deus. Reconhecer que Cristo é Deus. E reconhecer que Cristo é Deus não é apenas de lábios. Não é apenas de lábios. Mateus capítulo 7, verso 21, 22, 23, diz assim: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isto, fiz o outro, fiz o outro. Mas eu direi: nem os conheço, não sei nem quem vocês são. Então, assim, o reconhecimento não está apenas em um palavreado, não está apenas em uma conversa, não está em uma postura religiosa, senão está em uma dependência plena daquele que é nosso Deus e nos criou. Dependência plena. Quando você confia em todas as coisas, tua vida, e reconhece a cada dia em tuas ações, em tuas atitudes, em teu estilo de vida, que quem está governando é Deus. Não é apenas um profeta, não é apenas um milagreiro, não é aquele rapaz da mensagem, do recado. Não é. É Deus que te criou. É Ele que está governando a tua vida. Então, você fará parte e terá parte no seu reino e terá a vida eterna. Segunda coisa, segundo princípio. Vou botar o texto mais aqui para nós já ler. Segundo princípio. Precisamos entender que nem a vida religiosa, nem os bens materiais podem nos proporcionar vida eterna. Versos 20 e 21 diz assim: vocês conhecem os mandamentos. Jesus falando para o cara, né? Diz assim: você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Na realidade, assim, outras versões devem dizer assim: desde jovem eu tenho guardado os mandamentos. Na realidade, assim, na cultura judaica, o rapaz a partir de 12 anos era considerado um cidadão, era considerado um jovem, porque ele podia participar das reuniões na sinagoga a partir de 12 anos. Então, a partir de 12 anos eles eram instruídos na lei mosaica. Então, os rapazes, meninos de 12 anos, a partir dos 12 anos eles já conheciam as leis. Então, esse cara diz assim: desde minha mocidade, desde que era criança, desde que eu fui as primeiras vezes na sinagoga, eu guardei todos esses mandamentos. Este jovem rico respondeu de uma maneira positiva, vamos dizer assim, a pergunta, os questionamentos que Jesus fez com relação a isso. Não é? E de fato, este rapaz mostrou que se esforçou em alguma maneira para cumprir a lei. Não era fácil cumprir a lei. Era uma situação bem desafiadora, bem complicada. A maior parte das pessoas tinham dificuldade com o cumprimento da lei, com obedecer à lei. Mas uma coisa interessante é que nós vemos aqui que nenhuma religião, nenhum cumprimento de normativas e de leis podem fazer com que o ser humano alcance a vida eterna. Este rapaz, de repente, quando se encontrou com Jesus, de repente tinha 40, 50 anos.
de idade, um pouco mais novo talvez, mas esse rapaz já passou alguns anos, e muitos anos, ao ponto de se tornar um líder de uma sinagoga. E isso mostra que ele possuía um conhecimento profundo da lei e praticava essa lei. Porém, todas essas normativas legais, toda essa lei mosaica não servia de nada, não respondia à angústia profunda que havia em a alma desse rapaz. Que devo fazer para ter vida eterna? De fato, Paulo, falando aos Efésios, disse o seguinte: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. O cumprimento das leis cerimoniais, das ações, nunca serão suficientes para herdar uma vida eterna. Nunca serão o caminho para isso, não é? Aliás, a religião ou a religiosidade muitas vezes se tornou um obstáculo em um relacionamento que as pessoas têm com Deus. Se tornou uma trampa que enredou as pessoas em filosofias vãs que levaram a distanciar-se de Deus e não responderam à angústia profunda que há na alma delas. Que vou fazer para dar a vida eterna? Charles Spurgeon diz o seguinte: é melhor tentar atravessar o Atlântico em um barco de papel que tentar alcançar os céus através das boas obras. É mais fácil você fazer um barco de papel e tentar atravessar, de repente atravessa mesmo, quem sabe, não é? Que chegar ao céu pelas boas obras. Obras, ações humanas, elas não nos dão condição de ter vida eterna. Você pode vir dar seu dízimo aqui fielmente em esta comunidade. Você pode fazer um monte de sacrifícios e de ajudas à sociedade ou através das entidades. Você pode fazer tudo isso. Beleza, tudo bem, está sendo bem feito, pessoas estão sendo abençoadas, a comunidade está caminhando. Mas isso não te garante em forma alguma que você tenha vida eterna. Isso não te garante. O que nos garante que nós temos vida eterna é que nós temos comunhão com Cristo. É que nós vivimos em submissão a nosso Deus, Jesus Cristo. É que nós entendemos que Ele é quem guarda nossas vidas e quem criou nossas vidas. Então, irmãos, precisamos entender que não são as boas obras que nos vão dar salvação, não são. Mas é nosso estilo de vida, de obediência e de submissão, que faltou a este rapaz, em sentido de dizer: espera aí, puxa, você cumpriu isso? Sim, eu nunca traí, nunca adulterei, nunca dei um mau testemunho com meus pais, nunca roubei a ninguém. Matar piores longe de mim, eu não fiz isso. Porém, não é suficiente para dar a vida eterna. O Jonas Madureira, um jovem teólogo da Igreja Batista, ele diz o seguinte: um homem iludido na sua perspectiva de si mesmo confia mais em si mesmo do que em Deus. Um homem iludido na sua perspectiva de si mesmo confia mais em si do que em Deus. E isso parece que é o que aconteceu com esse rapaz. Porque ele chega e diz: o que tem que fazer para ter vida eterna? Porque eu estou cumprindo a lei. O que mais falta para mim? Não falta mais nada. Eu sou santo, eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, eu não quebro a lei. Mas esse é um engano, e muitas vezes nós podemos ser também igual que esse homem iludido, pensando que nós não precisamos mais da ação de Deus em nossas vidas, que nós já somos bons demais, nós já aceitamos a Cristo, estamos vivendo legal,
não precisamos mais de nada. Mas cada dia nós precisamos nos arrepender dos pecados. Cada dia nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é nosso Senhor. Cada dia nós precisamos confessar que Cristo é Deus, que Cristo é quem entregou sua vida na cruz por todos nós. Cada dia nós precisamos declarar e proclamar com nossos lábios e com nossas ações que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Filipenses diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, não é? Mas nós não podemos estar esperando que aquilo aconteça quando Jesus Cristo volte. Se você o conhece, se você tem intimidade, você tem que fazer isso diariamente. Precisamos reconhecer nossas falhas, nossos pecados, confessá-los e deixar que Deus, dia após dia, momento após momento, Ele nos renove e nos enche de sua presença e de seu amor. Terceiro princípio, então, que nós precisamos para alcançar a vida eterna. Até agora nós falamos de dois. Estão lembrados? Primeiro, reconhecer que Cristo é Deus e Senhor. Segundo, precisamos entender que não é nossas ações religiosas, ou nossas práticas, ou nossas boas ações que nos vão levar a ter vida eterna. Ou não é os recursos financeiros que você tenha que vão fazer com que você alcance e possuir a vida eterna. Não é, de jeito nenhum. Terceiro princípio, então. Precisamos priorizar o reino de Deus se queremos herdar a vida eterna. Vamos ler o texto antes de eu comentar aqui a respeito. Diz assim: quando Jesus ouviu isso, ouviu aquilo que o rapaz disse, não, eu já fiz deste jovem essas coisas. Versículo 22 e 23 diz assim: quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Heredar a vida eterna, alcançar a vida eterna, ter um relacionamento com a vida eterna, com Deus, requer priorizar o reino. E não só priorizá-lo, sino obedecer os seus mandamentos. O livro de João, no capítulo 14, verso 21, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei nele. Então, queremos experimentar, queremos heredar a vida eterna. De repente é a mesma pergunta que esse rapaz tinha: o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Esta é a resposta: priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Obedeça os mandamentos. Não há como heredar a vida eterna se nossos corações estão cheios de outras prioridades. Era o caso do rapaz. A prioridade não era Deus, a prioridade era outra. Quem governava na vida dele não eram as leis, ele apenas cumpria leis metodicamente. Não eram as leis que o levavam, que estavam em seu coração fortemente borbulhando, fazendo com que ele seja apaixonado por Deus. Não. O que estava borbulhando em seu coração, fazendo com que ele seja apaixonado cada vez mais, era o Deus Mamon, era o dinheiro, era a riqueza que possuía. Isso que borbulhava em seu coração, isso que direcionava a sua vida. Esta palavra, gente, foi específica para este rapaz, está? Foi específico para este rapaz. Não venha, eu tenho dinheiro, agora eu tenho que vender. Não é assim, não. É uma palavra específica, mas de repente tem a ver, você como eu, de repente não temos dinheiro, mas temos outras paixões, temos outras prioridades em nossas vidas que governam, que nos conduzem, que nos levam longe da presença de Deus. E muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo coisas para Deus, mas nosso coração está em outro lado, está em outra coisa, está cheio de outras situações. O coração desse rapaz estava cheio de outras prioridades, que obviamente não deixam em hipótese alguma, colocar a Deus no trono de nossos corações. Não tem.
Se há outra prioridade em nosso coração, como era o caso desse rapaz, não tinha como Deus estar no trono. Como Deus estaria disputando o trono com Deus Mamon? Não tinha como. Não tinha como. Deus não invade a vida de ninguém. Jesus deu uma ordem para ele e disse: olha, abre mão de toda a tua riqueza, reparte aos pobres e vem me segue. O que ele fez? Ele ficou triste, porque tinha pena de perder seu dinheiro, era egoísta, cobiçoso. E é interessante, gente, presta atenção aqui. As 5 primeiras perguntas que Jesus faz, diz assim: você não é um adúltero? Não. Você mentiu? Não. Você honra seu pai? Sim. Essas perguntas, o primeiro grupo de perguntas que Jesus faz, ele tinha que ver com pessoas, com a linha horizontal de relacionamento. Quando Jesus coloca esta segunda ordem, em pergunta, diz: vai e vende, era uma ordem que tinha que ver com Deus, com o seu relacionamento com Deus. Tanto que este rapaz não reconhece a Jesus como Deus, porque ele não quer segui-lo. Não quer segui-lo. Por quê? Porque o amor, a paixão por o dinheiro, por as coisas materiais que ele tinha, eram muito maiores. Quem estava conduzindo, quem estava guiando a vida desse rapaz, era o dinheiro. Marcos capítulo 8, verso 35, diz o seguinte: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, não terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Aonde estão, ou quais são os interesses que estão predominando na sua vida hoje? Será que realmente os interesses do reino são os que governam seu coração? Será que são os interesses do reino que dominam seu ser e que conduzem cada dia? Gente, Deus nunca diz que você tem que ser um miserável. Deus nunca disse que você não poderia ter ou não ter coisas. Não disse isso. Mas Deus disse claramente que nós temos que ter como prioridade o reino de Deus em nossas vidas. É importante ressaltar aqui que o Senhor Jesus, quando lhe fez essas perguntas ao moço, nos relata que ele tinha mais a ver com essa intimidade com Deus, com essa comunhão com Deus. Ele estava dizendo assim: sabe o que, meu amigo, você está cumprindo a lei, beleza, você está mostrando para as pessoas que você é bonzinho com todas elas, mas com Deus não. Você está falando que eu sou um mestre bom, mas bom é Deus, mas você não está reconhecendo isso, não se somete a isso. Você está guardando todas as leis cerimoniais, certo? Mas quem te domina e quem te governa é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Diante desta palavra de ordem que Jesus lhe deu, este homem ficou triste, virou-se e foi embora, deixando claro assim que não há como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou serve a Deus ou serve ao dinheiro. E este rapaz decidiu fazer a escolha errada. Ele decidiu servir ao dinheiro que servir a Deus. Como eu coloquei aqui, de repente não é o dinheiro que governa a tua vida, nem minha vida, mas de repente são outras situações que nos conduzem, que nos dirigem, que nos manipulam. De repente não é Deus que está no centro de nossos corações, de nosso ser. Em esta noite eu quero que você pensasse sobre isso, refletisse sobre isso. Jesus disse lá em livro de Mateus capítulo... Deixa eu colocar aqui. Em Mateus capítulo 6, verso 24, diz assim: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Mateus capítulo 6, verso 24. Isto obviamente estava referindo claramente ao dinheiro, mas muitas vezes, gente, eu vejo que não necessariamente é dinheiro que nos governa. Outras coisas, pornografia, não é? Vícios,
tantas outras situações que se tornam donos de nosso ser. O pastor da igreja universitária reformada, esse rapaz aqui, disse o seguinte: você pode ter 2 amigos, você pode ter 2 hobbies, você pode ter 2 empregos, mas você não pode ter 2 senhores. Mas essa era a realidade que vivia esse rapaz rico. De repente ele dizia que Deus era seu Senhor, mas quem o governava era a riqueza, não é? E Lucas nos relata que ele foi possuído por essa cobiça e não conseguiu heredar aquilo que de repente ao longo de tanto tempo ele procurou, que ao longo de tanto tempo ele almejava, que era alcançar a vida eterna. Só para concluir, não sei, mas certamente nós passamos por experiências de repente similares a este rapaz, de questionar: puxa, o que vai acontecer com minha vida após a morte? E como eu vou heredar a vida eterna? E de repente nós temos as mesmas respostas que este rapaz quando nos encontramos com Jesus e nos diz assim: vem e segue-me. E nós colocamos um monte de empecilhos para dizer: sabe o que, Jesus? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ralar, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer, eu tenho que formar meus filhos, tenho que estudar, e tem tantas coisas para fazer. Não dá tempo, não tem como priorizar o reino. Eu só quero ter a vida eterna. Dá uma coisa mais simples para me fazer. Mas seguir a Jesus é simples. Servir a Deus é simples. Alcançar o tesouro que Jesus tem para nossas vidas é simples. O Evangelho é simples. Simples. Apenas ele requer de nossa disponibilidade. E quando nós não podemos fazer isso, Deus entra em ação. Porque aquilo que é impossível para nós fazer, Deus faz. Mas quando de fato há uma humildade em nossos corações, quando nós nos humilhamos e dizemos: sabe que, Senhor, não consigo soltar este vício, faz um milagre, não consigo abrir mão deste recurso, não consigo abrir mão da pornografia, faz um milagre. Aí Deus faz um milagre. Aí acontece o que Jesus diz: aquilo que é impossível para você fazer, Deus vai fazer. Mas enquanto não há essa posição, essa postura, esse posicionamento, não há milagre que aconteça. Esta história nos mostra com clareza o caminho que temos que percorrer para alcançar a vida eterna e sermos livres dessas algemas do pecado. É reconhecendo que Deus, que Cristo é nosso Deus, nosso Senhor, mas não apenas com nossos lábios, mas com nossa postura, com nosso coração, com nossa entrega plena, não é? Alcançaremos verdadeiramente a vida eterna. Queria só ler com vocês este texto aqui. Vai custar seguir a Cristo, mas custa ainda mais não seguir. Vai custar seguir a Cristo, mas custa ainda mais não seguir. Este rapaz se perdeu. O final dele, não sei se arrependeu desses pecados, não sabemos, mas por o texto dá para ver que o camarada torrou como um chouriço no beleléu, né? Espero que nós não tenhamos esse fim. Espero que nós possamos de fato desfrutar da vida eterna. Espero que cada um de vocês, como cristãos, possamos não simplesmente estar almejando de saber da vida eterna, de ter a vida eterna, mas de seguir a Jesus, que é a vida eterna. Podamos caminhar com Ele. Queridos, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter a liberdade de chegar e de declarar com nossos lábios que Jesus é nosso Senhor, e que não são as normativas legais ou as leis impostas que vão nos dar salvação, ou as ações boas que você pode fazer, mas sim a comunhão que você tenha com Cristo, mas sim a intimidade que você tenha com Ele.
Mas se sua caminhada de amor com Cristo vai fazer com que você a cada dia seja aperfeiçoado, e isso se torne uma certeza. Gente, eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu tenho vida eterna. Não tenho. Eu vou deixar claro aqui para vocês, eu não sou perfeito, gente. Eu tenho falhas, cometo pecado, não sou perfeito. Mas eu não tenho dúvida daquilo que Cristo me deu na cruz. Não tenho dúvida de que Cristo é meu Senhor e meu Deus, a quem eu entregado minha vida. Não tenho dúvida. E eu quero continuar seguindo Ele. E quero que o reino de Deus seja a minha prioridade em minha vida. E eu também desejo que esse almejo também esteja no teu coração. Que você também possa ser possuído por esse desejo. De seguir, de honrar, de adorar a Deus verdadeiro. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé e nós orássemos juntos agora. Eu queria que você tomasse uns minutinhos e refletisse em sua vida, se fechasse os olhos e olhasse para você, olhasse para seu coração e visse que tem a ver esta história contigo. Tem alguma coisa ainda que te governa? Tem alguma situação ainda que te dirige, que te manipula? Tem alguma coisa que faz com que se torne um tropeço, uma barreira entre o relacionamento com Deus? Tem alguma coisa assim? Em esta noite você pode de repente dar um espaço para que o Deus que faz milagres faça um milagre na tua vida também. Aquilo que de repente é impossível para você soltar, seja qual for a situação que for, de repente esta noite você pode abrir seu coração e dizer: Deus, não dá mais, não consigo me livrar disso, ainda estas situações me dominam, mas eu não quero mais ser dominado por isso, quero ser dominado por teu amor. Então nesta noite você pode de repente permitir que Cristo faça um milagre em tua vida. Eu quero que você fechasse os olhos, e se você quer fazer uma coisa assim, se você quer fazer um compromisso com Deus, se você quer declarar tua dependência plena de Deus, eu queria que você viesse aqui para que nós orássemos juntos. Passa aqui à frente, faz o mesmo que esse homem fez, mas de uma forma humilde, de uma forma verdadeira, de uma forma plena, não de uma forma hipócrita. Esse rapaz foi e disse: oh, bom Senhor, tudo bem, mas não obedeceu. Agora, se você tem uma dificuldade, venha aqui. Não precisa contar para ninguém, apenas para Cristo. Nós queremos orar juntos. Amém, Senhor. Senhor, diante de tua presença, Pai, Senhor, tu és Deus e nós estamos aqui, Senhor, humilhados diante de ti. Senhor, tu conheces a intimidade de nossos corações, Senhor. De fato, tua palavra diz que nada está encoberto diante de teus olhos, Senhor. Todo é revelado diante de ti. Mas, Pai, esta noite nós queremos tomar uma posição, não como a do jovem rico, de apenas vir diante de ti, mas queremos, Senhor, reconhecer de fato que nós somos falhos, que nós falhamos, pecamos, que nós, muitas vezes deixamos que as circunstâncias, as situações, os vícios e outras coisas nos conduzam. Senhor, queremos pedir-te perdão. Eu quero pedir-te pela vida de cada um de meus irmãos que aqui está. Senhor, eles viram hasta aqui porque estão com uma necessidade de ti. Senhor, que tu possas agora tomar o trono, Senhor, na vida deles. Encher a vida deles com a tua presença, Senhor.
Que o toque de teu Espírito venha sobre eles, Senhor, de uma forma poderosa. E que tu possas restaurá-los e renová-los em el poder de teu Espírito, Senhor. Trazendo, Senhor, a eles vida e vida eterna, Senhor. Pai, que todas aquelas acusações do diabo, que todas aquelas enganações da religião caiam por terra, Senhor. E que o poder de tua graça, possa restaurar plenamente a vida de cada um deles. Oh Deus, obrigado pela vida de meus irmãos. Peço que tu os guardes agora, Pai. Que tu os leves, Senhor, a uma intimidade maior contigo a cada dia. Oh Espírito Santo, de fato, Senhor, o único que pode fazer milagres aqui és tu, Pai. De repente, esses irmãos têm lutado há anos de suas vidas com várias coisas, Senhor, em seus corações, que se han tornado impossíveis hasta para eles se desprender dessas situações. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos proclamar tua palavra, quando ela diz, Senhor, que aquilo que é impossível para o ser humano é possível para ti. Pai, faz um milagre na vida dos meus irmãos agora. Faz um milagre, Senhor. Quebra, Senhor, todas essas barreiras. Quebra, Senhor, todas essas situações que têm atrapalhado a vida dos queridos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada irmão, Senhor, que tem sofrido, que tem lutado com suas angústias. Que nesta noite eles possam, Senhor, declarar plenamente que tu és o Senhor deles, para a glória de teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus lhes dê graça e que vocês possam continuar caminhando e vivendo em intimidade com Cristo. Amém? Deus abençoe, irmãos. Boa semana para vocês.